Mas agora, abra o seu coração para uma conversa linda que vamos ter. Estamos no mês de setembro, setembro amarelo. É marcado por ações que destacam os cuidados com a saúde mental. Desde a pandemia da Covid-19, esse tema está ainda mais em evidência. E eu te pergunto, você está cuidando da sua saúde mental? Sabe qual a importância da fé na saúde da mente? Nós devemos falar também da saúde mental dos padres. E para bater esse papo comigo aqui no programa hoje, falar sobre esse assunto tão importante, eu acolho aqui o Frei Ednilson Vaz, ele que é padre e também psicólogo. Frei Ednilson, boa tarde, seja bem-vindo aqui no Almanac. Que bom ter o senhor aqui, hein? Boa tarde, Caís. É bom demais também, eu estou muito feliz. Nós já conversamos aqui no Almanac, Frei, de forma online, foi na época da pandemia ali, né? Foi. Aí a gente sempre tinha essa vontade, né, Padre, de conversarmos assim ao vivo, mais próximos, né? Que é diferente, não é? Isso, com certeza, é muito melhor. E eu tenho certeza, Frei, que a nossa conversa vai ajudar muitos que agora acompanham o programa. Em todo o Brasil, aí o pessoal acompanhando o Almanac, falar de saúde mental é algo que afeta e ajuda todo mundo que vai ouvir essa conversa, com certeza. Com certeza, porque é um tema muito atual, né? A gente precisa falar disso. Porque quando se fala de saúde mental, você está falando de prevenção, né? Isso. Sobretudo. O mês amarelo, ele é para isso, né? É como aquele sinal amarelo do trânsito que diz, olha, cuidado. Cuidado. Não é? Sim. Fique atento. Alerta. Alerta. Então, o mês de setembro é um convite mesmo, é a gente ficar prevenido. Ficar atento. E aí, quando eu falo, quando a gente fala de ficar atentos, para começar a nossa conversa, qual que é a importância da fé na vida de uma pessoa? A fé, ela é fundamental, sabe, Caíssa? Porque a fé, ela dispara, inclusive, nos nossos hormônios, digamos assim, dispara no nosso cérebro aqueles hormônios chamados hormônios da felicidade. Olha, né? A ocitocina, serotonina, dopamina, são hormônios que vão trazer mais alegria, mais bem-estar. Então, a fé, ela tem esse poder de nos ajudar a nos sentir melhor, a ter, digamos, até um pouco mais de otimismo, né, diante dos desafios da vida, um tanto de resiliência também, porque faz parte. Sim. A fé, ela consegue fazer com que a gente alcance equilíbrio, um pouco mais de equilíbrio, estabilidade emocional. A fé participa desse processo, sim. Muito bom. Ô Frei, hoje o senhor está numa igreja, numa paróquia que fica em Aparecida de Goiânia. Aparecida de Goiânia, ali no santuário. É uma igreja tradicional, uma igreja antiga, né? Culturalmente, ela foi tombada pelo patrimônio do município. Sim. E nesse momento ela está sofrendo uma restauração. Está em processo, né? Espero que avance cada vez mais esse processo. Ela tem 101 anos de existência. Olha, né, que Caís? bênção. Ô Frei, e lá com certeza na sua missão, né, pastoral, o senhor tem presenciado muitas pessoas que superam a dificuldade aí que estão vivendo, às vezes uma depressão, uma tristeza que é de momento, uma dificuldade, através da fé. O senhor já tem vivenciado? Porque as pessoas, elas conseguem entender que um dos elementos que faz com que, por exemplo, você mande embora, digamos assim, a depressão, é uma soma de atitudes, de mudanças de hábitos. Sim. É um conjunto de decisões que a pessoa também precisa tomar, né? A fé é um dos ingredientes, vamos dizer assim, para a estabilidade emocional de uma pessoa. Ela contribui. Contribui na superação, inclusive, de uma depressão. A fé, ela não é o único elemento. Tanto é que seria, digamos assim, seria simplificar demais, né? Alguém falar assim, Com certeza. se você tem fé, você não vai ter depressão. É o que muita gente fala, Frei. Não, o senhor já ouviu isso dizer? As Já. pessoas falarem isso? Assim, Já. tá com depressão, não tem fé. Não, tá com depressão, cadê Deus na sua vida? Isso é um mito. É um mito. Não é verdade isso. Haja visto os padres que já tivemos com depressão, né? Sim. E, claro, a fé muito ajudou, certamente, na superação das dificuldades,
dos sintomas e muita coisa que aconteceu na vida desses padres. Por isso que é importante, Frei, nós ficarmos atentos, porque existe um momento que é preciso buscar a ajuda de um profissional. Isso. Esse é um dos elementos, uma das providências que a pessoa precisa tomar. Observar-se, né, tomar consciência de si, cuidar do sono, né, cuidar da alimentação, cuidar de fazer amigos, né, de ter novos laços, né, de criar laços com as pessoas, rezar, tirar tempo para a oração, né, para a meditação. E quando a pessoa percebe que existe uma predisposição para o adoecimento, é aí que tem que ter a humildade de dizer, opa, eu preciso de ajuda. Então, pedir ajuda é um grande passo, sobretudo a ajuda da família, das redes de apoio, dos amigos, dos familiares, dos mais próximos, e também pedir a ajuda de um profissional, que pode ser o psiquiatra, pode ser o psicólogo, Sim. não é? Ô Frei, parar com aquela coisa assim de dizer, não, eu não quero incomodar ninguém, eu não vou procurar ajuda de ninguém, todo mundo tem os seus afazeres, principalmente os idosos, né, que estão passando por um tempo ali difícil. Ele fala, não quero incomodar ninguém, todo mundo tem os seus afazeres, não vou falar para nada para ninguém. É importante se expressar, é importante falar, não é? É muito importante, viu, Caíssa, porque a fala, ela tem assim um grau de importância tão grande que entre nós psicólogos existe um certo consenso em dizer, olha, a estabilidade emocional de uma pessoa vem pela fala, entende? Na medida que você vai falando, que você vai simbolizando, ressignificando, é que você vai se apropriar, digamos assim, do que está acontecendo. Enquanto você não dá nome, aquilo tudo vira um fantasma. Nem entende direito. Vira um fantasma, Caíssa, não é? Verdade, Fica inacessível, fica sempre aquela pergunta, o que é isso que está acontecendo comigo? Então, é preciso dizer, é preciso pedir ajuda, é preciso falar um pouco mais de si. E nós estamos num mundo muito ativista, né? Isso que eu estava aqui pensando. Urbano. Você vai vivendo tantas coisas no automático, vai fazendo tanto, que às vezes você nem se percebe. Por isso que o padre fala a importância da meditação. Meditação. Para você se sentir, né? Para você se perceber, olhar para o coração. Isso é um nível de inteligência, inclusive, que a gente precisa desenvolver, não é? Porque saúde não é apenas cuidar, como diz a Organização Mundial da Saúde. Saúde é o bem-estar biopsicossocial, sim. Mas saúde também é um bem-estar espiritual. Aí é onde entra o papel da espiritualidade, né? E aí falando com o padre, com o frei, os padres, os freis, os religiosos também enfrentam essa realidade. Inclusive, o senhor já citou padres, né? Falou aqui de padres que tiveram depressão. Sim, tem até os padres aí que são conhecidos da mídia, né? Sim, padre Marcelo Rossi, né? Padre Fábio de Mello. Como que os padres têm feito, como que os religiosos têm feito para cuidar da saúde mental? Então, existe a orientação do arcebispo, né? Ele tem falado bastante, tem se preocupado com isso, tem inclusive se colocado na escuta, ele reuniu os padres por grupos de faixa etária e escutou, sabe, assim, de coração aberto. Olha que bonito. Como um pastor, né? Escutou o que cada padre estava sentindo. E um dos encaminhamentos que foi dado é acompanhar a saúde dos padres por meio de acompanhamento mesmo de uma equipe, digamos assim, um tanto especializada, né, para ouvir e até direcionar, encaminhar, né? Que eu acho que é importante ter essa equipe na arquidiocese, né? Então tem essa preocupação. Uma coisa que a arquidiocese cuida muito, por exemplo, incentivar os retiros, os padres que se dão esse direito, porque não é uma obrigação, né? Participar de um retiro é um direito, gente. Cuidar de si. Cuidar de si, né? Fazer esse silêncio, né? A desenvolver essa consciência de perceber-se, tanto do ponto de vista espiritual, emocional, psicológico.
Então, e uma outra coisa muito importante também é ter essa abertura da comunidade, do padre para com o bispo, para com a sua equipe, de dizer: eu estou precisando de ajuda, né? Eu estou precisando de ajuda psicológica, estou precisando de ajuda psiquiátrica, e isso é para o próprio bem, né? Amar o próximo necessariamente passa também por amar a si mesmo, viu, Caíssa? Eu encontro paroquianos que às vezes eu tenho que estar orientando sobre isso. Mas eu tenho que amar o próximo, eu tenho que amar o próximo, e a pessoa está toda despedaçada, está toda fragmentada. Isso acontece muito. Né? E aí eu tenho que dizer: olha, se você quer amar o próximo e você não cuida de si mesmo, esse mandamento ele não está sendo vivido na sua plenitude. Né? Quem cuida também precisa de cuidados. O nosso bispo, o Dom Justino, tem falado isso com muita propriedade. Né? Ótimo. Então, qual é o caminho para eu ter uma saúde mental? O que eu preciso fazer? Eu preciso cultivar a fé, que o senhor falou, que contribui. Mas, sobretudo, Caíssa, a fé no sentido de uma espiritualidade que eu diria integradora e integrada. Porque, por exemplo, existem várias espiritualidades, né? Por exemplo, pode-se ter uma espiritualidade imatura, pode-se ter uma espiritualidade dualista, corpo de um lado, alma do outro. Entendi. Então, uma espiritualidade integradora é aquela que acolhe todas as dimensões da vida, o corpo, a alma, as luzes, as trevas. Aprende, né, a lidar com tudo, as fraquezas e as forças. Quer dizer, é um todo. E isso parece simples dizendo assim, mas às vezes tem pessoas, e porque não todos nós, temos dificuldades sim. Isso é um processo que precisa ser desenvolvido durante uma vida. Integrar, né, acolher, saber lidar com as próprias fraquezas, com os próprios limites, né, com as próprias dificuldades emocionais. Tudo isso faz parte da saúde mental. Muito não é? bom, ótimo. E eu acho que esse é um grande passo que a gente pode dar. E a igreja, ela também pode colaborar com isso. Quando o padre está lá no atendimento, né, tem um fiel que chega com grandes dificuldades, acolher essa pessoa, né, escutar, não fazer juízo, não julgar essa pessoa. Mas acolher. Ela tem uma história, e a história dela é sagrada, não é? E aí quando não se tem essa espiritualidade integrada, madura, digamos assim, o que acontece? A gente corre o risco de apedrejar a pessoa e ela está ali já sofrendo, ela está ferida, ela está machucada. E ali o processo, então, além de acolher, escutar, de repente é dizer: olha, vamos procurar uma ajuda de um profissional? Né? Vamos encaminhar essa dor para alguém que já tem essa prática de escuta, de uma escuta diferenciada, de uma escuta que vai propiciar um tratamento para essa dor, para esse sofrimento. Eu acho que o mês de setembro ele é oportuno para isso. Pronto. Alertar as pessoas para essa necessidade. Ótimo. Eu sei que a gente tinha conversa aqui, para ficarmos até a noitinha conversando. Eu vou me despedir do senhor, padre, e eu me despeço em pé, sabe por quê? Porque eu quero que meus convidados voltem logo. E com o senhor não é diferente. Eu quero que o senhor volte logo para a gente falar não só desse assunto, mas falar da sua experiência também, vocacional. Sim, a gente precisa falar sobre isso. Então, volte logo, que Deus continue abençoando aí a sua missão, não só como padre, mas também como psicólogo, que eu tenho certeza que caminha junto e ajuda muita gente, não é? Precisa. Deus abençoe o senhor muito. Tudo de bom, abençoe você e abençoe a todos que estão nos vendo pela TV Pai Eterno. Amém.